né? Milho, né, a gente começou, a etapa milho do Rally começou essa semana, inclusive, o pessoal está rodando as regiões de Mato Grosso. E dando um foco aqui, né, começando pelo milho safrinha, né, que é a parcela mais relevante da produção brasileira. O milho safrinha ele já começou com uma perspectiva, desde antes já tinha uma perspectiva um pouco negativa, e principalmente em relação à área plantada. Existia uma perspectiva de forte redução na área do safrinha, muito em função de preços que não estavam atrativos, então, até então a gente via que o produtor ia tirar o pé, ia desacelerar um pouco. Então, lá em janeiro, a gente projetava aí uma queda na área plantada de 6% na área do safrinha. O que aconteceu? Por conta da colheita adiantada da soja em algumas regiões, a gente viu uma janela de plantio, um calendário de plantio muito bom para o milho. Então, o fato dessa janela ter sido muito boa, o produtor decidiu plantar. Então, começou até ter uma aceleração, né, nesse plantio, e muitas regiões conseguiram plantar o milho safrinha dentro de um calendário muito bom, o que fez com que essa redução caísse de -6 para 3, eu sou míope, gente, 3,8%. Então, assim, começa por aí. Então, essa redução já não foi tão forte quanto se esperava. Mas também existia a questão do El Niño, que existia uma preocupação muito grande também em relação à produtividade do safrinha. E, de fato, né, a gente vê aí que as produtividades são menores em relação à safra passada. Teve regiões que passaram por momentos de seca. E, olhando aqui um comparativo entre as regiões, a gente vê que o MS é o estado, de fato, mais prejudicado, né? Embora Mato Grosso, Goiás, Paraná conseguiram implantar o milho dentro de um calendário muito positivo, muito bom. Então, mesmo que tenha queda, as produtividades estão vindo muito positivas. A colheita até já começou em algumas regiões, mas as produtividades que estão vindo estão sendo muito boas. Só que no Mapito também, embora tenha implantado a safrinha dentro de um calendário de risco, foi um El Niño fajuto, digamos assim, em algumas regiões, porque choveu. Acabou chovendo muito bem na região do Mapito, e as produtividades que estão vindo melhores do que se esperava inicialmente. A exceção a isso fica no MS, né? São Paulo e MS. São Paulo, aí, MS, tanto em março quanto em abril, as chuvas não vieram, como vieram nas outras regiões, e principalmente aqui no sul do estado, né? MS no norte ainda a expectativa é um pouco melhor, mas no sul do estado a gente está vendo aí que realmente essa seca de abril prejudicou muito as lavouras, e por isso a gente trabalha aí com 68 sacas por hectare de média. Mas o que eu queria dizer, né? Apesar dessa redução do safrinha, apesar desse problema muito grande no MS, as outras regiões estão indo muito bem, apesar de ser uma redução. Mas, assim, as perspectivas são positivas. Inclusive, semana passada, a gente elevou a estimativa de safra por conta do aumento de outras regiões, apesar da queda do Rio Grande do Mato Grosso do Sul e de São Paulo. Então, os outros estados estão meio que compensando. Então, olhando para o Brasil, né, a gente tem aí uma produção total, considerando também o milho verão, em 123,4 milhões de toneladas. Esse é para o Brasil. Uma queda em relação à safra passada, que foi uma safra muito boa, mas também aumenta em relação a 21, 22, que também teve algumas perdas. Olhando para o cenário, né, global, para os principais players, né, mesmo que o Brasil tenha tido uma queda na produção de quase 15 milhões de toneladas, a gente teve outros players produzindo muito bem. Destacando aqui os Estados Unidos, que produziu 43 milhões de toneladas a mais, além da Argentina. A Argentina também é uma safra que está sendo colhida agora. Existia uma perspectiva muito positiva de colher até 56 milhões de toneladas. Esse número já caiu para 51. Está tendo muito problema com cigarrinha na Argentina. Esse número de 51 pode ser menor. Mas, mesmo assim, o mundo está produzindo bastante milho. E a gente vê isso nesse gráfico de que o mundo está produzindo 17 milhões de toneladas a mais. Ou seja, você está produzindo mais do que você consome. E é por isso que, para o milho também, nós vimos que nessa safra é cenário de preços mais baixos. Então, a gente sai de um preço de $6 por bushel do ano passado para 4,60. Essa perspectiva de preços mais baixos, né, também prejudica tanto as rentabilidades quanto as margens, né, principalmente para o safrinha do produtor.
E existia até, né, uma perspectiva para a questão de preços, de que os preços poderiam melhorar ou pelo menos não cair, né? Principalmente nesse segundo semestre, porque já vinha, né, desde o começo, vai plantar menos milho, a produtividade não vai ser tão boa, então o produtor que apostava que os preços poderiam reagir por conta disso, talvez teve uma estratégia um pouco frustrada, porque de fato os preços internacionais, até recentemente, eles aumentaram, porque teve toda essa questão do Rio Grande do Sul, tem uma Argentina aí um pouco em risco, tendo produção menor. Só que o que acontece internamente, o que compõe o preço, você também tem que olhar para dólar e você tem que olhar para prêmios de exportação. Então, quando você olha para dólar, o dólar já recuou um pouco. A demanda ela não está tão forte. Então, os prêmios de exportação também cederam. Por isso, os preços domésticos eles não necessariamente estão reagindo da mesma forma que o mercado internacional. E é por isso que talvez essa perspectiva de preços um pouco maiores, ou de até que eles não fossem cair tanto, acaba sendo um pouco mais frustrado. Olhando para a safra 24-25, a gente também tem plantio dos Estados Unidos acontecendo, mas diferente da soja, a gente tem uma forte redução no plantio de milho. Nos Estados Unidos existe uma competição diária, né, entre as duas culturas, não é igual no Brasil que a gente faz 2 safras. Então, aumentando a área de soja, a gente tem uma redução na área de milho, e isso acaba tirando acaba tendo uma queda muito forte na produção em relação à safra passada, e é por isso que para 24 e 25 a gente já começa a safra com déficit. Então, se em 23 e 24 a gente produzia mais milho, em 24 e 25 a gente vai consumir mais milho, e é por isso que para a safra que vem, no entanto, a perspectiva de preços acaba sendo um pouco mais positiva. Mas, assim, eu sei que parece que eu só estou falando coisa ruim, né, para as pessoas aqui ouvir, né, preços ruins e tudo mais. Só que tem um viés que é um pouco mais positivo, né, tanto para a soja quanto para milho, que é a questão dos biocombustíveis, que é um assunto que está muito em alta. Para a soja, né, apesar de ter um montante de soja sobrando, a gente vai começar a ver, pelo menos a médio prazo, um incentivo muito grande que já vem acontecendo para a produção de biocombustíveis. No caso da soja, para os Estados Unidos, a gente tem uma produção de HVO, que é o diesel verde, já acontecendo, é o combustível verde que mais cresce nos Estados Unidos, além do biodiesel. Então, nos últimos 2 anos, o consumo de óleo de soja para a produção de biocombustíveis nos Estados Unidos cresceu entre 16% e 20%. No Brasil, a gente tem a inclusão da mistura do biodiesel no diesel, que apesar dos anos passados ter redução, teve muita oscilação. Em março já foi aumentada para 14%. Ano que vem deve atingir os 15%, e essa tendência é continuar aumentando, e também começar a investir aqui no Brasil também em diesel verde. Isso tudo vai gerar uma demanda de soja que vai estimular aí toda essa produção, todo esse plantio. Já no caso de milho, a gente tem, né, o que a gente chama de SAF, né, que são os combustíveis para a aviação. E no caso do milho, essa demanda para etanol de milho ela já vem crescendo muito forte. E também vai ser um fator muito importante aí para demandar milho e dar um suporte para esse setor. A Ana vai falar um pouco melhor sobre essa questão, que ela cuida dessa área. Eu atuo nessa área dos biocombustíveis também, e a gente está na região do Mato Grosso do Sul, que a gente teve a maior expansão da indústria do etanol de milho, né? A gente vindo para cá, passou na frente de uma das grandes indústrias que estão localizadas aqui, e alguns comentários sobre isso, né? Essa é uma indústria que é relativamente recente aqui no Brasil, e que justamente pela dinâmica de aquisição, né, de originação do milho para essas indústrias, elas fomentam principalmente a produção localizada, né, da região. Geralmente você faz aí um RED, uma originação para as usinas que fica um custo interessante de até 200 quilômetros do raio de atuação dela. Então, a gente traz nisso daí uma oportunidade, por exemplo, para uma região que nem a que a gente está aqui no sul do Mato Grosso do Sul, de você eventualmente ter uma dinâmica de comercialização e precificação diferente, porque o produtor passa a ter uma demanda mais contínua, né, desse posicionamento de rede que ele consegue fazer aí com as usinas, e não só na oferta no período de exportação pós-soja. Então, você acaba tendo, como as usinas de etanol, elas produzem
praticamente ao longo do ano todo, que não acontece com uma usina de cana, você tem essa demanda mais contínua. Então, o que a gente tem visto que nas regiões em que as usinas estão localizadas, você vê uma dinâmica de comercialização e precificação um pouco diferente do que acontece nas outras regiões. E aí, só para trazer alguns números para vocês, na safra 23-24 de cana, foram produzidos 4,4 bilhões de litros de etanol de milho. Só o MS, em que as duas grandes unidades estão aqui na região, produziram 1 bilhão de litros. Para a próxima safra, a gente está estimando que a produção do Brasil chegue em 7,4 bilhões de litros, né, um crescimento que tem sido exponencial, e aqui na região, pelo menos 1,6 bilhão de litros. Então, é um crescimento que ele tem sido muito intenso, que o potencial dessa indústria continua muito grande para os próximos anos. Só para vocês terem uma ideia, a gente imagina que até 2030, o etanol de milho represente 30% de toda a produção de etanol do Brasil, né? A atratividade do açúcar ela tem sido muito grande, e a gente tem visto com a queda da produção, dos preços, né, do sistema soja-milho em algumas regiões, como aqui também, né, um pouco mais para o sul, a gente tem uma competição forte das áreas para essas duas indústrias, mas o etanol de milho ele tem aumentado as rentabilidades dos produtores nessas regiões, né? Então, o que a gente coloca? Para a região em que você tem uma usina, que essa indústria está pujante, com projeção de crescimento, a relação dos produtores com as usinas é uma oportunidade para você fomentar e aumentar a rentabilidade, né? Porque essa demanda ela não vai parar de crescer. E é essa a mensagem que a gente quer colocar. Então, a região que a gente está, uma das grandes oportunidades é a indústria do etanol de milho.